Graça e paz de Cristo. Amém. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer já pelo convite, a lembrança. E com muita satisfação eu atendi, porque eu acredito que uma das missões do cristão é compartilhar a palavra de Deus e o conhecimento que ele adquiriu desde a sua mais tenra idade, se isso foi possível, né? Particularmente, eu nasci e me criei dentro de igreja, mas filho de peixe não peixinho é. Eu precisei lá lutar e aprender a palavra de Deus sozinho. Claro que depois que aprendi com meus pais os primeiros rudimentos da fé, e posteriormente eu tive que estudar por mim mesmo para compreender porque eu sou cristão, para quem eu me direciono e porque eu devo manifestar isso diante da sociedade na qual eu me encontro incluído. Então, o intercâmbio aqui da jovem, né? É muito bacana sempre falar para a galera jovem, porque se subtende, não necessariamente, claro, que o jovem é mais cabeça aberta, né? Ele aprende mais, ele debate mais, ele questiona mais. Então, ele contribuirá mais, mas não necessariamente é assim. Isso depende muito também da medida que você se dispõe diante de Deus. Eu lembro de uma grande pregadora, filha do Billy Graham Lodge, que ela disse o seguinte: Deus não está procurando habilidades, Ele está procurando disponibilidades. Porque de habilidades tem muita gente aí que sabe tocar, que sabe falar, que sabe pregar, palestrar, tem habilidades diversas, mas não é disponível. E Deus procura aquele que é disponível. A lâmina, por favor. O tema é Vivendo a Verdade Revelada. Já se sabe que é baseado no Salmo 25, no versículo 5. E quando você lê todo o capítulo ele é um acróstico no original. O que é um acróstico? Vamos pegar aqui o meu amigo Paulo, né? P de perfeito, A de amor, B de bondoso, né? L de leal, O de ovo, não tem nada a ver, mas é só para complementar, né? Acróstico é isso. E todo esse capítulo é feito num acróstico. Quando você percebe a temática, ele sempre pedindo a misericórdia de Deus, que ele lembrasse dele, que livrasse ele. Mas o interessante é que a essência é que ele pede costas mais fortes. Eu lembrei de um livro que eu li anos atrás, chamado O Homem do Céu. Foi escrito pelo irmão Yun, que é um chinês, Paul Hathaway. E nesse livro ele fala que a perseguição da China sobre o cristianismo, ele não queria que fosse retirada, mas que na verdade Deus desse mais força para os cristãos, para que eles pudessem suportar a perseguição e assim a igreja se tornar mais forte. Então é baseado exatamente nesse texto. Próxima lâmina, por favor. Essa imagem é de que filme? Bacana. Quando a gente vai assiste o filme, é um filme bem feito, a interpretação do Leonardo DiCaprio é perfeita, você vê micro-histórias dentro da história. Que tipo de micro-histórias? Você vê a questão do estupro, você vê a questão do racismo, você vê a questão da percepção indígena acerca do branco, você vê a questão da disputa de terras, você vê a relação do homem com a natureza, você vê como a natureza reage, por exemplo, naquela cena que o urso ataca, né, o personagem principal e deixa ele extremamente ferido. Aquilo é uma reação da natureza ao que o homem faz com ela. E quando você vai ler a história real, ela difere um pouco dessa história que é apresentada no filme. Por quê? O filme é vingança, a história real é perdão. A grande questão, por que ao elaborar uma película tão fantástica, isso tudo culmina na vingança e não no perdão, que é a história real do personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é o Hugh Glass, que foi um camarada que é considerado um dos primeiros super-homens da história. O ataque do urso foi tão feroz, mas ele conseguiu sobreviver. Ele se arrastou por 6 semanas sem conseguir caminhar até chegar no rio e de lá conseguir chegar ao seu destino final, com parte do couro cabeludo arrancado, com o braço quebrado, costela fraturada, perna quebrada. Ele se arrasta por 6 semanas. E aí ele vai buscar os camaradas que abandonaram ele. Para quem assistiu sabe que é uma história de vingança. A próxima película, por favor. Que filme é esse?
bacana. Gran Torino. É um filme, o primeiro filme é de 2015, esse filme é de 2008. É um grande ator que eu gosto mais desse camarada como ator e como diretor, que é o Clint Eastwood. Quem assistiu Menina de Ouro, que é a boxeadora que fica tetraplégica, ele foi o diretor daquele filme. Um cara fantástico, esse cara. Segundo Hollywood, e algumas informações, né, de cinéfilos, ele foi o único ator da história que conseguiu fazer sucesso em 5 décadas consecutivas. E ele lança esse filme Gran Torino. É um filme que vai mostrar a questão da discriminação étnico-racial, vai mostrar também a questão do estupro, vai mostrar a questão do aliciamento da gangue, para que jovens entrem nas gangues, essa iniciação como se dá. Fala sobre a questão da percepção do norte-americano sobre a imigração, né, que ocorre dentro do seu próprio estado, do êxodo de norte-americanos de bairros para bairros mais nobres e bairros que então foram abandonados, ficam mais periféricos, permeados pela violência, pelo tráfico de drogas e uma série de outras coisas mais. Esse filme mostra isso. Mas esse filme, diferentemente do primeiro filme ali, O Regresso, é uma história de perdão, é uma história de transformação. Só que quem assiste não aprecia o clímax da história. Por quê? Porque você queria vingança. E o filme apresenta uma forma de redenção, de perdão, de transformação. Mas nós estamos tão embriagados pela violência, pela vingança, que o final do filme não nos agrada. Aí a grande pergunta: por que no primeiro a gente se satisfaz com a vingança e por que no segundo a gente se revolta porque não há vingança? Nos 2 filmes a gente vê a cosmovisão de duas pessoas diferentes. Vou citar só os diretores, né? Não vou colocar roteiristas, atores nem nada não. Por que a gente percebe diferente os 2 filmes? Porque há uma reação diferente dos nossos sentimentos. Nós estamos inclusos dentro de uma sociedade. No caso, a teresinense, a piauiense, a brasileira. E nós não estamos imunes a influências que nós recebemos em casa, na igreja, na escola, na vizinhança, na prática esportiva e em qualquer lugar que você esteja frequentando. Você não está imune a isso. E aí você pode colocar filmes, séries, revistas, quadrinhos. Tudo isso, de uma determinada maneira, vai acabar forjando a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você age. Nós recebemos influências múltiplas na história da nossa vida. Eu tenho 39 anos de idade e ainda estou recebendo influências, mudando perspectivas da minha visão de vida, de relacionamento, de amor, de amizade, de fé. Eu ainda estou recebendo influências. Agora, recentemente, eu escrevi um TCC, vê se eu lembro aqui do título, que é um pouco extenso. A construção da identidade individual e social, a influência das redes sociais na construção da identidade individual e social no contexto da modernidade. Eu quis entender como é que a identidade do próprio indivíduo e a identidade na qual ele se apresenta ao mundo, ela é transformada, ela é influenciada pelas redes sociais nesse contexto de modernidade. Eu cheguei à conclusão que a gente ainda não vive a pós-modernidade. Por quê? A tecnologia ela não está disponibilizada em todos os lugares do globo. Então, nós ainda vivemos numa modernidade que Bauman, um grande sociólogo falecido recentemente, ele chama de modernidade líquida. O que é essa modernidade líquida? Ele fala, por exemplo, das relações. A forma como nós vemos hoje as nossas relações são líquidas. Eu olho para um indivíduo, se ele não tiver as determinadas características que me são agradáveis e necessárias, eu descarto ele. O relacionamento se tornou líquido. Eu uso o indivíduo conforme o meu bel prazer, conforme as minhas necessidades. E quando ele não se tornar mais interessante para mim, ele sai da minha vida. Ou eu insiro uma pessoa na minha vida a partir de uma habilidade que ela tem, por exemplo. Anos atrás eu me analisei assim. Tinha um sanfoneiro na igreja que eu congregava, que ele foi o único sanfoneiro de Teresina, ele ainda é vivo, que tocou em 2 oportunidades com Luiz Gonzaga. Eu não sabia. No dia que me contaram, eu fiquei encantado, tenho que tocar com esse cara. Aí comecei a ciceronear, ler e tal, aquela coisa toda. Até que a gente formou um grupo e a gente tocava junto, eu e ele. Para mim foi um orgulho muito grande. Mas, infelizmente,
foi baseada no interesse. Eu só consegui enxergar que aquele indivíduo tinha valor quando eu descobri que ele tinha uma habilidade. Nós, infelizmente, temos recebido influência tal que a nossa cosmovisão está totalmente quebrada, está totalmente deteriorada. E como resgatar essa cosmovisão? Próxima lâmina, por favor. A gente chega a essa pergunta. Vou ler aqui que é melhor. Meu celular está com um problema chamado toque fantasma. Ele age sozinho aqui e fecha. O que deve nortear a vida do jovem cristão? Nós vamos cortar aqui, já que tem adultos e tem crianças. O que deve nortear a vida do cristão em uma sociedade que tem rejeitado as verdades do Evangelho? De que modo nós devemos nos comportar, enxergar, sentir, agir diante de uma sociedade que nos rejeita, diante de uma sociedade que nos olha e diz que nós somos quadrados, nós somos antigos, nós somos ultrapassados e que nós precisamos nos contextualizar, nos atualizar, aprender novamente. Como que nós vamos nortear a nossa própria vida? O que fundamenta o nosso comportamento? Eu falei uma palavra aqui que eu queria definir agora para vocês. Que vai definir, respondendo essa pergunta, é a nossa cosmovisão. Sobretudo, a cosmovisão cristã. Passa a próxima lâmina, por favor. A cosmovisão, ela é muito simples. Ela é um compromisso, é uma orientação, ou são pressupostos que podem ser verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou integralmente, totalmente falsos. Que são conscientes, ou seja, eu entendo. Ou é subconsciente, não, eu ajo baseado, mas não entendo o que eu estou fazendo. Ela pode ser consistente, eu sei o que estou fazendo. Ou inconsistente, eu faço, mas não sei explicar o porquê. E isso afeta a realidade. Que realidade? É aquela que nós vivemos, nos movemos e existimos, como disse Paulo. Ou seja, a cosmovisão é como se fosse um óculos que eu coloco para poder enxergar melhor o mundo. É simplesmente isso. De uma forma mais simples para que você entenda. Quando a gente tem problema de visão, o que a gente faz? O óculos. Tem gente aqui que está usando óculos. Experimente tirar esse óculos para enxergar de longe ou para fazer uma leitura. Tem gente que vai ter uma dificuldade terrível, mas vai ser muito melhor quando colocar esse óculos. Essa é a grande questão. Então, a cosmovisão são as lentes pela qual eu interpreto, eu analiso, eu compreendo o mundo e a partir disso eu vou agir, sentir e contribuir. Então, seria a cosmovisão, seria isso. Mas entrando, próxima lâmina, por favor, no que o texto nos apresenta, eu fiz 3 divisões. Não necessariamente eu precisava fazer 3, podia ser 2, podia ser 4, podia ser 5. Isso fica muito ao critério de quem vai apresentar. Mas eu dividi em 3 partes. Guia-me na tua verdade, mas sem esquecer do texto adiante, pois tu és o Deus da minha salvação. Aqui o salmista está solicitando, já que Deus é o Deus da salvação dele, que ele o oriente na sua jornada existencial. Ele diz, olha, os inimigos estão se lançando contra mim, eu preciso de ti, lembra-te da tua misericórdia. O homem que teme ao Senhor, ele me ensinará o caminho que deve escolher. Isso é um versículo fantástico, é o versículo 12 do capítulo 25. Guia-me na tua verdade. Ou seja, quem pode andar sem orientação? Quando você está dentro de casa, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, os seus tios, as pessoas que estão ao seu redor vão orientar você como você deve se conduzir na sociedade. Eles ensinam, quando você for entrar num local, com licença, por favor, etiqueta, a forma de pegar uma colher para comer em público, a forma de beber, a forma de falar, tonalidade com que você fala, a forma como você reage com as pessoas. Essas são educações que nós recebemos em casa, são orientações, são guias na nossa vida, na nossa família. Também nós recebemos essas orientações na universidade, na escola, no trabalho. A gente recebe um código de ética, dependendo de qual profissão você está inserido, que diz, é assim que você se comporta. Se você é um servidor municipal, estadual ou federal, existe um código de ética que rege o seu comportamento. É um guia para conduzir você a bem conviver com as pessoas. E Davi sabia disso. E ele diz para Deus, guia-me na tua verdade. Ele sabia que existia uma verdade, que
que era absoluta, que estava acima de todas as outras verdades. E era a verdade que iria guiar ele em segurança. E a gente vai para o ponto 1. Nós podemos enxergar dois tipos de cristianismo. A gente vai ver dos primórdios e do século 21. Eu poderia colocar do século 2, do século 3 e fazer aqui uma distinção. Mas importa nesse momento a distinção entre esses dois cristianismos. Por que cristianismos? Porque há uma diferença entre o cristianismo do primeiro século e esse que se apresenta no atual. Em Atos capítulo 4, versículo 32, fala sobre essa questão da multidão dos que creram. Era só um coração e eles não faziam distinção dos seus bens. Antes eles dividiam os seus bens uns com os outros, de modo que ninguém estava desassistido. Aquele que tinha necessidade de comer, não tinha mais essa necessidade, porque alguém chegava e dizia: está aqui o alimento, está aqui a roupa, está aqui um local para você dormir. Eles se tornaram solidários, compassivos, misericordiosos. Até então, compaixão e misericórdia eram palavras negativas no mundo grego-romano. Só que o cristianismo veio e ressignificou essas duas palavras. Então, compaixão e misericórdia se tornaram virtudes dos fortes, que antes eram vistas como fraquezas, como limitações humanas. E a gente vai para os primórdios e a gente vê, por exemplo, a fé cristã nascer de um homem para 12, de 12 para milhares. E desses milhares, antes do ano 300, a gente chega a 6 milhões de cristãos. Olha como a fé, em pouco tempo, chega a 6 milhões de pessoas que servem a Cristo, de mente e coração. Que coisa incrível. Mas o que levou isso? Que fatores proporcionaram essa questão? Aí a gente vai para uma epidemia que ocorreu no ano 165 e outra que ocorreu logo, se eu não me engano, no ano 215. Isso diminuiu, por exemplo, a população pagã, e mesmo que não tivesse sido inseridos os novos convertidos, eles se tornaram a maioria. E também a perspectiva com que eles enfrentaram, por exemplo, essa pandemia, era totalmente diferente do que o pagão, aquele que não cria em Cristo, ele vivia, ele entendia. O cristão, como ele entendia que Cristo havia padecido na cruz sendo inocente, não havia problema um inocente como ele viver em dor. Naquele momento era um momento de epidemia. E isso fazia com que aqueles que não criam em Cristo passassem a achar ele atrativo, dizer: esse cara tem algo diferente, essa mulher tem algo diferente, eu quero entender acerca desse Deus. E aí acabava se convertendo. Mas essa fé dos primórdios era uma fé extremamente fantástica, porque poderia levar você à morte. Quando você lê, por exemplo, a história do cristianismo na perspectiva de John Fox, que é o livro dos mártires, ele fala, por exemplo, de pessoas que eram descerebradas com garrote. Se colocava um ferro, um garrote aqui na cabeça da pessoa e puxava e abria a parte craniana da pessoa e o cérebro se esparramava. Outra forma de morte era descarnar a pessoa. Fazia um corte e puxava a pele. Ficava os músculos ao vivo para você enxergar. Havia também um empalamento, onde se colocava no homem, introduzia uma vara bem grande, com a ponta afiada, pelo ânus, para que ele morresse com hemorragia interna. Nas mulheres, às vezes, eram na vagina. Introduzia e ela morria pendurada. Mas eles sabiam que após a morte, eles teriam vida. Essa era a diferença. Hoje, nós temos uma série de Bíblias, diversas traduções, nós temos Bíblias online, nós temos Bíblias em aplicativos, não lemos. As pessoas supostamente se convertem, mas não sabem quem é Cristo. Elas pensam que se converter está imune a críticas, está imune a dores, imune a tribulações. O grande Billy Graham, o pastor, ele diz que os homens estão desejosos de paz, mas a paz de Deus não é a ausência de tensões e tumultos, mas é que em meio a tensões e tumultos, essa paz de Deus, ela continua a existir, ela permanece. E essa igreja do século 21, e aqui eu já começo a fazer a distinção, é uma igreja macia. Observem a forma como alguns pregadores famosos se comportam. Eles vendem produtos. O camarada está vendendo feijão contra a Covid. Um camarada lá em Belo Horizonte
que vende camisas a um preço exorbitante, camisa simples a um preço exorbitante, que aquela camisa vai lhe blindar. Tem grupos que vão para os 4 cantos da cidade e começam a urinar, porque eles dizem que aquilo estão criando um escudo espiritual para proteger a cidade. Outros enterram Bíblias nos 4 cantos da cidade, dizendo: Deus, essa cidade é tua e vai permanecer tua. Olha a viagem. Se eu tivesse uma análise de mundo, eu ia achar que essa galera usa droga. Verdade, porque a lombra é muito grande. Se enterrar uma Bíblia e achar que está protegendo a cidade. Essa é a igreja dos primórdios e essa é a igreja do século XXI que nós temos hoje. Agora, claro, eu não estou dizendo aqui que não existem cristãos sinceros no século XXI, tanto homens como mulheres. Eu não estou dizendo que não tem pastores e pastoras que fazem o seu papel de forma adequada, de forma bíblica. Eu não estou dizendo aqui que não existem músicos, cantores, cantoras, grupos, bandas que fazem um trabalho de qualidade, mas tem muita baboseira. Muita baboseira. Observem as letras das canções. Peguem as primeiras canções dos primeiros séculos, elas eram cristocêntricas. Peguem as letras das canções de hoje, uma parte, logicamente, elas são antropocêntricas, elas se fixam no homem, a figura do ser humano. Quando eu digo homem, ser humano, está errado. Está totalmente errado. Eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer uma obra, produzir uma obra para criticar, para denunciar, para contestar, porque nós devemos participar dessa sociedade. Essa é a distinção dos cristianismos. Então precisamos pedir a Deus que nos guie num cristianismo que seja puro e saudável, bíblico. Uma revolução é necessária? Aí a gente vai para Isaías 58. Esse texto eu tenho que ler. Para mim, é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. A Bíblia, ela é considerada, por exemplo, pelo saudoso Harold Bloom, que era um especialista em literatura, como a maior obra-prima da nossa terra. Esse texto, exatamente, está aí, ótimo. Vamos lá. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Responsabilidade social. Tem gente que vive num estado totalmente de contemplação, a transcendência, o espiritual. E ele é incapaz de enxergar aqueles que são chamados pela ciência de invisíveis. Quem são os invisíveis? Mendigos, garotas de programa, garotos de programa, travestis. Você considera essas pessoas invisíveis, porque a sociedade influencia você a não enxergá-los, porque eles são indesejáveis. E a Bíblia está questionando aqui. Deus questiona a sociedade. Para que esse jejum? Para que esse tipo de oração? Para que esse mega espetáculo? Se você não faz o que deve fazer, que é ser misericordioso, ser solidário, ser fraterno, ser amigo, enxergar realmente as pessoas como elas são, e delas se aproximar, e delas participar do seu sofrimento. É isso que esse texto está dizendo. Essa revolução é necessária. Mas que tipo de revolução? Viver a Escritura. Quando você vive a Escritura, você se torna contracultura dentro de uma cultura que inclusive está dentro da igreja. E aí você vai sofrer críticas dentro do seu próprio nicho, do seu próprio grupo. Para que isso? Não precisa tanto. Dentro da igreja você vai receber críticas. Mas como se você simplesmente está vivendo o que a Escritura pede para você viver? Então essa revolução é preciso. E é uma revolução simples. Simplesmente viver a palavra de Deus. Ser como Cristo.
Lutero, ele disse certa vez: serei um Cristo para o meu próximo, porque serei para com ele o que ele tem sido para comigo. Ele seria um Cristo, como um Cristo para o próximo. Ele se esforçaria de uma forma tal que a pessoa enxergaria Cristo na vida dele. Houve um missionário chamado David Livingstone. Ele abandonou a vida de médico na Escócia e foi viver na África como missionário. E aí, a partir daí, descobriu rios, descobriu rotas, também se tornou geógrafo, extremamente respeitado, e era abolicionista. Mas muitas vezes os negros desconfiavam dele porque ele era branco. E como o branco podia ser amigo dos negros? Mas a forma como ele viveu o cristianismo foi tão intensa que décadas depois que ele faleceu, o outro grupo de missionários foi naquela localidade. E eles começaram a falar de Cristo. Cristo salva, Cristo é amigo, Cristo ama, Cristo é próximo, Cristo perdoa, Cristo reconcilia. Aí uma pessoa mais velha da comunidade disse: eu conheço esse homem. Sim, nós estamos falando dele aqui. Não, ele viveu aqui conosco. Eu fui amigo dele. É impossível. Esse homem que eu estou falando morreu há quase 1800 anos atrás. Não. Ele viveu aqui. Ele morava conosco. Como é o nome desse homem? David Livingstone. Ele se tornou um Cristo para o seu próximo. Nós somos Cristo para os nossos próximos. Somos Cristo para nossas famílias. Somos Cristo para nossos vizinhos. Somos Cristo dos nossos amigos de trabalho, de escola, de universidade. Temos sido assim. E aí a gente vai chegar no terceiro ponto, Graham e Templeton. Billy Graham e Charles Templeton eram dois grandes pregadores da década de 50. E aí um dia começou uma série de ataques contra o cristianismo, como nunca deixou de acontecer. Mas esse era bem sutil, era científico, e dizia: a Bíblia é um conto de fadas. O que ela apresenta não tem fundamento histórico, arqueológico, científico. E aí saiu uma série de ataques, por exemplo, contra os evangelhos. E aí Charles Templeton chega para Billy Graham e diz: Billy, vou abandonar o barco. Não tem como responder isso. Eu não tenho um repertório intelectual suficiente para responder esses ataques contra a fé. Realmente a Bíblia foi escrita por homens. Ela não é uma obra divina. E Billy Graham disse: eu vou permanecer na fé. E depois que Charles Templeton sai e se torna um dos maiores céticos do século passado, Billy Graham faz uma oração e diz: Deus, pela fé, eu vou acreditar que a tua palavra é a verdade. Qual foi o resultado disso? Ele se tornou o maior evangelista do século passado. Até o ano de 1997, cerca de 4.500.000 pessoas se entregaram a Cristo por meio da pregação de Billy Graham. Porque por meio da fé ele escolheu acreditar que a palavra de Deus era a verdade suprema. Isso fez total diferença na vida dele, na vida de milhões de pessoas, e ainda continua fazendo diferença porque suas obras ainda existem. Essa é a escolha que a gente quer fazer, só que diferente de Billy Graham, a gente já tem acesso a uma arqueologia bíblica de qualidade, a geografia bíblica de qualidade, a uma filosofia bíblica de qualidade. A gente já sabe e tem a possibilidade de defender com propriedade aquilo que nós acreditamos. E aí a pergunta que se lança hoje para nós é essa: você é moderno? Moderno é perguntar: você tem acompanhado as tendências que aí tem sido lançadas nas redes sociais, nos meios acadêmicos, nos círculos intelectuais, ou até nas igrejas inclusivas? Se não, você não é moderno. Billy Graham não se preocupou em ser moderno, como Cristo também não se preocupou em ser moderno. Ele preocupou-se em fazer a vontade de Deus e apresentar o reino dele aqui para nós. Esse capítulo de João 5,44 é um dos meus preferidos, porque diz o seguinte: que como é que vocês querem servir a Deus se vocês querem a glória uns dos outros, não a glória que vem do próprio Deus? Hoje eu fico vendo as pessoas satisfeitas porque ganharam medalhas de não sei o que, certificado de não sei o que, ou participação de não sei o que, porque se tornou um cidadão de não sei o que. Não estou dizendo que isso é errado, por favor, não estou dizendo isso, mas eu vejo as pessoas procurando glória humana, tapinha nas costas, convites, adulação. E o texto diz que a gente tem que procurar a glória que vem exclusivamente de Deus.
Não estou aqui dizendo que você não deve fazer um bom trabalho pela sua sociedade. Você deve. Tem um dever. Mas você deve procurar a glória que vem de Deus. Foi isso que Billy Graham fez. Lâmina seguinte, por favor. Segundo ponto. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. A nossa forma de nortear a vida, como perguntada anteriormente, tem que ser pela cosmovisão cristã. Mas para isso nós precisamos aprender. E aqui o salmista pede: ensina-me. Se tu és o Deus da minha salvação, se tu me tirou da perdição, eu preciso ser ensinado para raciocinar direito, para agir da forma adequada. E é interessante que mesmo assim, lembre-se do que Davi fez: adultério, homicídio e uma série de problemáticas com seus filhos. E ele pediu para ser ensinado. Isso mostra que Davi era um ser humano como nós. Se Davi caiu dessa maneira, como Paulo diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Ou, em outras traduções, cuidado, não caia. Então nós devemos solicitar ser ensinados por Deus para que a nossa visão de mundo não seja degenerada, mas transformada pela renovação da nossa mente. Eu lembro que certa vez eu estava num grupo de WhatsApp. Esse grupo é para tratar de futebol. Claro que a gente vai trabalhar outros temas lá, mas esse foi feito para trabalhar de futebol. E aí, um dia, um camarada foi inserido e ele, querendo criticar o nosso debate, ele disse assim: vamos falar algo útil. E lá todo mundo é da igreja. Aí eu disse: cara, que bom. Pergunta maravilhosa. Vamos falar, né? Vocês vão falar algo de útil? Eu disse: então vamos aqui, eu vou elencar alguns temas e você desenvolve. E fica um toma lá da cá. Você fala primeiro, eu falo depois. Se alguém quiser inserir uma outra informação, pergunta, acresce. Beleza. Por que Jesus está acima dos outros objetos de fé? Porque a Bíblia é inerrante. Eu comecei a fazer algumas perguntas. Porque os axiomas científicos apresentados pela Escritura, embora ela não seja uma obra científica, nunca foram derrubados. Por que a Bíblia, escrita num intervalo de mais de 1.500 anos, 1.500 anos, escrita por mais de 40 autores, ela tem harmonia? Por que é que você não encontra uma contradição na Escritura? Por que o livro de Tiago era considerado não canônico? Ele era considerado um livro secular, não inspirado. Jesus Cristo era Deus, e se ele era Deus, como confirmar biblicamente que ele era Deus? Cristo estava em suas faculdades mentais no lugar quando afirmou que era Deus. Aí ele passa um tempo sem falar. Aí a galera diz assim: poxa, Everton, tu apertou tanto o cara aí que agora ele não quer mais falar o que é útil. O meu objetivo não era envergonhar ele, de maneira alguma. Eu acho que o conhecimento nunca deve ser para humilhar as pessoas, mas para encantar as pessoas, como fala o filósofo Mário Sérgio Cortella. Por que eu fiz aquilo? Para chamar também a atenção dos outros. Quando a gente vai nesse texto de Mateus 22, versículo 29, Cristo disse o seguinte: Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Cristo estava criticando os saduceus. Eles consideravam o Pentateuco uma autoridade máxima, escriturística, mas eles desconsideravam os profetas menores, por exemplo, e os livros poéticos, como Salmos, Provérbios. Eles desconsideravam isso. E eles faziam uma interpretação totalmente equivocada de como seria a vida vindoura, a vida por vir. Da mesma forma acontece hoje. Tem gente na igreja, mas não conhece a Escritura. Não sabe explicar por que Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Que diferença o Evangelho deve fazer no meu cotidiano? Uma das coisas que mais me apavora quando eu vou a um culto
é não ver a palavra de Deus sendo pregada como deve ser pregada. Eu poderia abrir a escritura aqui, ler um texto e ficar repetindo uma história. Ficar enrolando vocês, como se vocês não tivessem inteligência para fazer uma crítica inteligente acerca do que eu estou falando aqui na frente. Eu poderia só contar a história de Sansão. E Sansão havia um voto de nazireado dos seus pais, tornou forte e ficava contando a história para vocês. Eu quero saber o que tem nas entrelinhas da história de Sansão e de que forma isso pode intervir no meu cotidiano hoje, no século XXI, de modo que eu me transforme como pessoa e como servo de Jesus Cristo. É isso que a Escritura tem que falar para as nossas vidas. Às vezes me falta paciência hoje em algumas igrejas. Eu não quero que vocês sejam contaminados por essa minha forma de enxergar hoje, mas é como eu me sinto às vezes. Às vezes eu me sinto extremamente cansado por ver a palavra de Deus distorcida, ou então pregada de uma forma preguiçosa. Essa é a maior obra da história, é Deus falando conosco. Nós não podemos pregá-la de uma forma leniente, nós não podemos pregá-la de qualquer jeito. Eu tenho que me aprofundar nesse texto e apresentar esses elementos para mim e para os outros. Vamos falar algo de hoje, mas vamos dominar esse texto. Desafio acadêmico intelectual. Quando eu estava na Universidade Federal, lá no ano de 2003, 18 anos atrás, um professor me chocou muito, mas até hoje eu considero ele o meu melhor professor. Eu amo demais esse camarada e oro por que a vida dele seja transformada. Mas ele iniciou a sua disciplina dizendo: Cristo é um mito, ele não existiu, ele não esteve entre nós, ele é produto da imaginação humana. A Bíblia é um conto de fadas, é história de carochinha. Ela foi escrita tão somente por homens. É uma obra, sim, de qualidade literária, mas nada mais do que isso. Ela não é uma obra espiritual, ela não é divina. Não são palavras divinas, são palavras de homens. Podem ajudar? Podem. Mas é uma obra qualquer. Aquilo me chocou profundamente, porque eu não sabia responder esses ataques. O que eu fiz? Tomei um caminho totalmente diferente do que a juventude da minha época fazia. Eu comecei a estudar a Escritura. Fui para fontes de Escritura. Eu fui estudar a Escritura, logicamente, porque a minha regra de fé e prática nossa é a Escritura. E eu fui estudar a Bíblia de ponta a ponta. Ver os textos que se ligam, os textos que se fortalecem, quem é a pessoa de Cristo, o que tem a ver o antigo com o novo com o antigo, as histórias. Fui estudar profundamente a Escritura, mas também fui estudar bibliologia, arqueologia, filosofia, apologética. E eu estudava, por exemplo, sobre a veracidade da Escritura, a inerrância da Bíblia. E 6 anos depois, eu lembro que uma pessoa antes desse tempo perguntou assim: por que tu estuda acerca desses temas se não são temas debatidos? Eu disse: haverá um momento em que eu vou ter que responder uma questão central da minha fé. E esse dia chegou. Eu comecei a estudar isso em 2003. E em 2009, 6 anos depois, eu vinha voltando do Rio de Janeiro no ônibus com a turma da universidade, de um congresso nacional que nós havíamos participado. Uma menina simplesmente disse: eu quero fazer uma pergunta. Por que a Bíblia tem que ser considerada? Por que dizem que ela é a verdade? Aí eu comecei a fazer todas as ligações históricas, arqueológicas, geográficas e literárias que a Escritura apresenta. Eu passei mais ou menos uns 20 minutos para ela explicando. Era uma aula, não era uma resposta. Porque eu havia preparado por 6 anos para responder uma pergunta. 6 anos. Se você me pergunta, e algumas pessoas costumam perguntar: Everton, você levou quanto tempo para fazer essa mensagem de hoje? É muito simples. 39 anos. É a minha idade. Porque tudo que eu sou hoje, e o que eu conheço da Escritura, foi a partir da minha infância. Tudo que eu apresento para vocês tem total ligação da forma como eu vivi minha infância, minha adolescência, minha juventude e a minha fase adulta de agora. O desafio acadêmico intelectual é um desafio que não vai deixar de ser
crescer mais nunca, só vai crescer agora. Olha como as redes sociais atacam os cristãos. Olha como os jornais atacam os cristãos. Olha como isso está sendo construído. Nós precisamos nos preparar biblicamente e intelectualmente para que nós possamos responder pontos centrais da nossa fé. A gente chega na moça do poço. Quem é a moça do poço? A samaritana. E aí tem esse texto, para mim, uma das maiores histórias da Escritura. E eu vou para um diálogo que eu tive com um amigo meu, se não me engano, em 2017 na UES, em outro curso superior que eu fiz, foi Ciências Sociais, que eu consegui concluir agora. Ele chegou para mim e disse: Everton, eu ouvi um especialista, e esse especialista disse que o machismo é culpa da Bíblia, é culpa do cristianismo. Eu concordei com ele. E aí, como eu estudei filosofia, não só a filosofia na perspectiva cristã, mas a filosofia mesmo, eu comecei a fazer perguntas para ele. Que o autor Norman Geisler e Frank Turek, que escreveram um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele tem um capítulo lá que se chama A Tática do Papaléguas. Então você começa a fazer perguntas para as pessoas. Como é o nome do especialista? Não sei. Quais os textos que ele utilizou para afirmar que a Bíblia é machista? Eu não lembro. Qual foi a conclusão dele? Que a Bíblia é machista? Só isso foi suficiente para você acreditar? Ficou calado, ele não respondeu. Você conhece a história de Cristo com a samaritana? Não. Com a mulher que chorou nos pés dele e enxugou os pés dele com os cabelos? Não. Você não conhece nenhuma história de Cristo com sexo feminino? Não. Vou te contar a história da mulher samaritana. Contei. Você consegue enxergar, porque o curso era de Ciências Sociais, você consegue enxergar sociologicamente os elementos, os paradigmas das nossas ciências sociais nessa conversa de Cristo com a samaritana? O calado. É claro que não. Cristo quebra o paradigma étnico. Era-lhe necessário passar por Samaria, o texto diz. Os judeus não passaram por Samaria. Para a gente chegar em Caxias, a gente tem que atravessar Timon. Mas digamos que você odeia tanto Timon que você vai fazer uma volta muito grande, mas não passa por Timon. Era isso que acontecia. Eles davam uma volta bem grande para não passar por Samaria, porque os samaritanos eram mestiços, eram judeus com gentios. Cristo fala com ela, tanto que ela se admira. Tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Cristo quebra o paradigma étnico. Ele diz o seguinte: eu não estou acima de você por ser judeu. Essa foi a mensagem. O segundo paradigma de gênero. Até hoje, naquelas regiões, é muito complexo um homem falar diretamente com a mulher. Ela tem que estar acompanhada com um outro homem. E aí, eu disse, ele quebrou o paradigma de gênero. Ele dirigiu-se àquela mulher. Ele viu que ela era igual a ela era igual a ele. O homem não está acima da mulher. E ele quebrou o paradigma moral. Porque ele disse, você já teve 5 maridos. E esse agora que você vive, é como a gente costuma dizer aqui em Teresina, né? No Nordeste, você vive amancebado. Foi isso que ele disse para ela. Aí ela disse, veja que tu és profeta. Aí continua o diálogo. Ele quebrou o paradigma moral. Mesmo que ela estivesse vivendo de uma maneira que ele não aprovava, ele dirigiu a palavra para ela. O próprio Deus conversou com o ser humano falho e pecador. A misericórdia e a graça dele se manifesta nessa história. Meu amigo ficou em silêncio. Aí eu disse para ele, isso é ciências sociais, isso é sociologia pura, comportamento de Cristo. A Bíblia não é machista. Ele se levantou e foi embora. E nunca mais me disse que a Bíblia era machista. Procurem no YouTube essa canção, A Moça do Poço. O compositor chamado Sérgio Pimenta. Ele faleceu em 87, mas para mim é o maior compositor da história do cristianismo brasileiro. Sérgio Pimenta. Ele escreveu essa canção chamada A Moça do Poço. Fantástica canção. A última lâmina, por favor. Por ti estou esperando todo dia. Quem dera se realmente os cristãos de todo o mundo esperassem por Cristo todos os dias da sua vida. A nossa sociedade seria extremamente diferente.
Uma das pesquisas mais recentes dizem que nós somos mais de 66 milhões de brasileiros e que em 2032 nós seremos 90 milhões de evangélicos nesse país. Olha que coisa incrível. E ultrapassaremos os católicos. Para bater palma, né não? Depende. Os números de homicídio estão caindo. Os números de estupro. Os números de assédio. Os números de homofobia. Porque a homofobia realmente existe. Os números de racismo estão diminuindo. O número de violência contra criança, contra idoso, contra mulher estão diminuindo ou estão aumentando? O número de tráfico de drogas, de armas, de pessoas aumenta ou diminui? Nós estamos crescendo porque a sociedade não está melhorando. Eu não estou dizendo aqui que eliminaria completamente, porque o ser humano é problemático e a gente vê isso através da história. Mas quando a gente lê a história bíblica, sobretudo em Atos dos Apóstolos, você vê uma transformação social. E eu falei aqui no início que o cristianismo salta de uma pessoa para 6 milhões antes do ano 300. E essa comunidade cristã era simpática aos olhos do povo, era ativa, porque era solidária, porque era fraterna, porque era misericordiosa, compassiva. Não fique em silêncio. Esse texto de Josué 1:8 é a maior lembrança que eu tenho da minha escola em casa, que a gente chama de culto doméstico. Eu nunca esqueço meu pai reunindo a gente A minha memória ela é muito antiga, ela é muito recente, parece que foi ontem. Vou recompor aqui. Eu não esqueço, papai lendo isso aqui pra gente. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui transformou a minha vida. Transformou toda a minha existência. Eu lamento muito que da minha geração eu sou um dos poucos que sofreram na fé. Eu lamento muito porque eu sou um dos poucos que ainda está casado, que não traio minha esposa, que cuida das minhas filhas, faz tudo por elas. Eu lamento muito, porque eu sou um dos poucos que procura estudar a palavra de Deus para compartilhar com as pessoas, onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja, eu sou um missionário. Você não é missionário somente quando você vai para um outro país, você é missionário a tempo e fora de tempo, não importando o local que você se encontra. Essa primeira parte diz que a gente não pode ficar em silêncio. Não cesse de falar do livro desta lei. A gente não pode jamais silenciar. Eu lembro que amigos diziam para mim: o professor falou mal do cristianismo. Você disse o quê? Nada, não adiantava. Não é assim que funciona. Se ele não vai ser transformado, haverá alguém ali naquela sala de aula que será atraído por Cristo. E você tem o dever de semear a palavra de Deus naquele meio. A Escritura diz que a meditação é dia e noite. Havia um grande missionário, Hudson Taylor, e ele dizia que orava antes de se ajoelhar e não cessava depois que se levantava. A vida dele era uma eterna oração, era uma eterna reflexão da palavra de Deus, era uma eterna comunhão com o Espírito Santo. E assim tem que ser nossa vida, dia e noite. Em todo o tempo a nossa mente tem que estar ligada com Cristo. É mais rápido que o melhor Wi-Fi que existe no mundo. Por último, quando nós vivenciamos todas essas coisas, o resultado da disciplina é uma prosperidade, não necessariamente material, como essa baboseira que se vende aí, supostamente teológica. Não estou dizendo aqui que Deus não abençoa você também no material, Ele abençoa. Mas há muitas outras bênçãos, há muitas outras prosperidades que Deus quer abençoar a nossa vida. Não somente com essa que
alguns supostos pregadores querem nos vender na televisão. A nossa cosmovisão então tem que ser baseada nisso que foi tratado aqui, de forma dividida. Eu poderia alongar, trabalhar mais pontos, mas eu acredito que isso é suficiente. Por fim, eu queria finalizar com a canção, eu posso? Eu acredito, como falei para vocês, que o que tem que ser o nosso norte é a cosmovisão cristã. Então nós, como cristãos, temos que fazer diferença em todos os lugares, na agricultura, na economia, na política, na questão social, na questão cultural. Em tudo, nós devemos apresentar aquilo que somos. Então, eu já há alguns anos trabalho com composição um pouco diferente. Eu trabalho com músicas que são chamadas congregacionais, né, que são aquelas com temas bíblicos, e também tem aquelas questões com temas abertos, que eu tenho uma grande preferência, por exemplo, com temas sociopolíticos. Eu queria compartilhar uma dessas questões trabalhadas numa música que eu fiz em 2013, se não me engano. Depois de uma grande discussão acerca do Marco Feliciano, que eu não tenho essa grande admiração por ele, mas é um cidadão, né, um brasileiro, e ele assumiu a cadeira dos direitos humanos. E aí começaram a entrar em guerra. Ele não pode assumir. Comecei a achar estranho. Ateu já tinha assumido, espírita já tinha assumido, o pessoal do candomblé também, ninguém disse nada. Assumir um evangélico não pode? Embora que esse evangélico fosse lá contestável. Mas o evangélico não pode? Por que essa guerra contra o cristianismo? Por que esse cativeiro cultural contra o cristianismo? Só a última lâmina que eu esqueci. São dicas de leitura. São 3 livros muito bons. Cosmovisão Cristã e Transformação. É um livro que ele é mais recente, né? Então ele vai trabalhar algumas perspectivas de como nós temos que enxergar o cristianismo dentro da nossa sociedade. Esse segundo, e se Jesus não tivesse nascido, fala acerca da contribuição da existência de Cristo na sociedade, de modo que as relações com a educação foram alteradas, a questão da percepção acerca do suicídio, acerca da criança, acerca da mulher, acerca do idoso, acerca das ciências e por aí vai. É uma obra-prima esse livro aqui do meio. Na verdade, todos os 3. E esse Verdade Absoluta é falando que como a sociedade empurrou o cristianismo para um cativeiro, dizendo: fique aí, você não vai contribuir com nada dentro da nossa sociedade. E isso a gente viu, como eu estou falando, voltando para a questão do Marco Feliciano na área dos direitos humanos. E aí eu refleti: estão querendo nos colocar uma camisa de força. Dar-me, ou quem sabe, uma camisa de força na escala atual de valores. Eu sou um louco. A ditadura midiática dita, impõe doutrinar. Não há filtros, apenas bandejas enfeitadas, porque aceito qualquer coisa. Dar-me, quem sabe, as camisas de força na existência dos seres mimados, não há espaço pro não. Para alguns é sim, 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 e tem pouca explicar qual é a diferença da seu religião. Nem pra tudo é sim, nem pra tudo é não. Posso tudo, mas nem tudo convém. Agora vestido uma camisa de força, refleti solidariamente na fraqueza que sou forte. A cadeia estigmática prende, converte, dominar.
tudo é não. Posso tudo, mas nem tudo convém. Nem pra tudo é sim, nem pra tudo é não. Posso tudo, mas nem tudo convém. O pensamento deve ser cativo à liberdade. Liberdade vem somente, tão somente pela porta da verdade que é Cristo. A verdade faz traz um ciclo, a intensidade bíblica da esperança. Na esperança pulsa a vida consciente feliz. Nem pra tudo é sim, nem pra tudo é não. Posso tudo, mas nem tudo convém. Nem pra tudo é sim, nem pra tudo é não. Posso tudo, mas nem tudo convém. Mas nem tudo convém. Mas nem tudo convém. Mas nem tudo convém. Agora não mais uma camisa de força.